Boa tarde, Rodrigo Luiz Silva, presidente da Câmara, excelentíssimos senhores vereadores, público presente, internautas, telespectadores da TV Câmara. Eu vim falar sobre transporte coletivo, da minha contribuição nessa área. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a situação atual é que a gente tem uma alta idade média da frota. A gente tem também ônibus sem equipamentos para pessoas com deficiência. A frequência dos ônibus é insuficiente, principalmente os feriados e fim de semana. As vans concorrem com ônibus ao invés de complementar o sistema. Os idosos vão em pé na frente dos coletivos em situação insegura. A concessionária atual opera em regime de monopólio há 35 anos, o que produz uma natural acomodação dos serviços e deixa de prestar um serviço de excelência. Existe também uma disputa na situação atual para tentar encerrar o contrato com a concessionária. Ou essa situação atual? Situação proposta? Tá difícil para eu conseguir falar aqui, porque está realmente muito barulho, a gente... Por favor, eu pediria, por gentileza, que a gente mantivesse o silêncio, por gentileza, para que o orador possa fazer o uso da palavra. Obrigado. Bom, a situação proposta seria o seguinte, fiscalizar a idade média da frota, ou seja, só com uma frota nova que nós podemos ter conforto e segurança para os usuários do transporte coletivo. E a idade média da frota deve ser rigorosamente fiscalizada, é só pegar os documentos e de cada ônibus, ver a idade de cada um, dividir, fazer uma média aritmética e atender o contrato que, se não me engano, é 8 anos. Então, com isso, já obrigar a empresa a cumprir o contrato com relação à idade média da frota. Muito bem, a segunda proposta seria a gente revisar as rotas e as frequências dos ônibus e também das vans. Hoje em dia, a van passa na frente do ônibus, às vezes de uma maneira até perigosa, para poder coletar o passageiro antes do ônibus. Isso não é o ideal. O que nós temos de fazer é que as vans têm de atuar nas ruas e os ônibus nas avenidas. Então, preferencialmente ônibus, avenidas, preferencialmente vans nas ruas. Então, os munícipes poderão pegar os ônibus, que às vezes andam 3, 4, 5 quarteirões, pegam as vans, em vez de andar até o ponto de ônibus. Então, a rota tem de ser alternativa, tem de ser um transporte complementar, não pode ser um transporte competitivo. Uma outra coisa é que o sistema de integração tem de ser estendido também às vans. As vans têm de poder participar da integração. O sujeito pode pegar uma van e depois na integração pegar um ônibus e vice-versa. Isso é importante fazer. Muito bem. Nós precisamos também ter o foco na qualidade do serviço. Muito mais a gente precisava pressionar a empresa concessionária, e é o trabalho dos vereadores fazer isso, estão fazendo muito bem, eu estou vendo que a comissão de transporte está muito atuante, precisa pressionar a empresa para que ela preste um serviço realmente de muito boa qualidade. Muito mais do que discutir tarifa. Pois é, muito mais do que discutir tarifa. Porque a tarifa, se vocês pensarem bem, é assim, tem idosos que não pagam, tem estudantes que pagam metade da tarifa, e tem os funcionários que pagam, eles pagam 6% sobre o valor do salário deles para o Vale Transporte. Quem paga é o empresário. Se você aumentar a tarifa para 3, 4, 5 reais, para o funcionário não muda nada, porque ele desconta 6% do salário dele. Então, se ele ganha R$1.000, ele ganha desconto de R$60. Quem complementa isso é o empresário. Então, menos foco na tarifa, mais foco na qualidade. Muito bem, o GPS nos pontos de parada são importantes, não só esse sistema novo que está sendo implementado,
no tablet, no smartphone. Não é todo mundo que tem smartphone. Então é muito fácil de colocar nas paradas de ônibus quanto tempo falta para chegar o ônibus da pessoa. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é agilizar a implantação dos equipamentos de segurança para as pessoas com deficiência. Isso tem de sentar com o pessoal, fazer um ajuste, um aditivo contratual. O empresário tem de ser receptivo para sentar, aceitar e corrigir os problemas que há no transporte público. Mas a única maneira de fazer isso é sentando. Se nós vamos para a justiça, é um caminho longo, incerto e demorado. Tem de sentar com a empresa concessionária e conversar e fazer atender, prestar um serviço de excelência para os nossos munícipes. Outra coisa que tem de ser feita é o treinamento do pessoal da concessionária. É natural que haja uma acomodação. Há 35 anos aí, só tem uma empresa que presta serviço, eles vão prestar um serviço relativamente. Se não tiver treinamento, reciclagem de pessoal, ele não vai prestar um bom serviço. Uma outra coisa, troco de R$20 não pode ser mais, tem de ser R$50, né? Os idosos também não podem jamais ficar na frente do ônibus, já falei isso. Como que pode? Idosos ficam na frente do ônibus, os jovens ficam sentados atrás, porque eles não têm a carteirinha, então o sujeito dá uma freada, o motorista, os idosos todos vão para frente. Então é uma complicação muito grande esse sistema, né? Então a última coisa para terminar, presidente, é o seguinte, só para enfatizar, temos de dialogar, sentar com essa empresa que é concessionária aqui, em vez de tentar tirar a empresa, e negociar e falar, queremos isso aqui, essa é a pauta, fazer um TAC, um aditivo contratual para resolver isso. São essas as minhas sugestões, eu agradeço o espaço e a todos. Obrigado.